firmeza, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai estar falando da 15ª etapa do AMA Supercross Atlanta 3, com a participação incrível do Enzo Lopes e do Hamler Alves. O gaúcho acelerou demais e o Hamler também nos representou muito bem. Então já deixa aquele like, se inscreve e vamos saber um pouquinho como foi a prova dos nossos dois representantes. Galera, terceira etapa em Atlanta, um local bem quente. A pista eu achei legal, pista boa, melhor do que a primeira, mas a segunda ainda é minha favorita. Ela tem uma seção de costelas enorme, se não me engano 18, e até o Roxen e o Webb comentaram, né, que foi a seção de costelas mais desafiadora até agora no campeonato. Então tem dois tipos de costelas. As construídas com a esteira, que fica mais caruda pelo formato da esteira, não consegue fazer tão redondinho, teoricamente é um pouco mais fácil de passar. E a construída pela carregadeira, que solta a terra, modela, soca. Então essas são sempre mais bicudas, são os dois tipos que eles variam no AMA Supercross. Então essas costelas, gente, é muito longa a sequência, vocês vão ver que o pessoal desde os treinos estavam se batendo um pouco, várias pessoas caindo, e mesmo na prova, né, você para e pensa, quando ela está perfeitinha, já é difícil. Agora, quando começa a comer e faz os trilhos, a moto quica de um lado para o outro, a gente vem acompanhando nas três etapas em Atlanta, muita gente caindo nas costelas. Então, nessa etapa não foi diferente, levou muita gente ao chão, mas também é um separador, né? Quando a pista é mais fácil, não tem tanto lugares que separam, acaba deixando um pouco mais sem graça a prova. Uma sessão de costelas dessa diferencia quem realmente sabe passar no Supercross. E pare e pense comigo, se a sequência de costelas já desde o início o pessoal está saltando, então tem uma coisa errada. A sessão de costelas é feita para passar na cabeça atropelando. Então se eles não estão fazendo isso desde os primeiros treinos, é melhor fazer uma sequência de ritmo, qualquer outra coisa. Então foi certinho, foi muito legal ver ali, por exemplo, na classificatória, o Malcolm vindo que nem um louco, quando ele dá aquelas despirocadas, especialmente nos treinos na HIT, passa todo mundo nas costelas, passou 2 de uma vez. Foi algo impressionante. Pena que ele não faz isso nas provas. Mas vamos lá, começando pela categoria 250. Enzo Lopes de volta, Hamler Alves também foram para a mesma classificatória, HIT 2. Eu não consigo postar aqui, gente, às vezes eu coloco os videozinhos, não dá para postar muito tempo, que a Feld Motorsports, que é a organizadora, a promotora do Supercross, derruba todos os vídeos, então imagine, você tem que editar de novo, renderizar, subir, às vezes eu perco aí umas 4 horas para fazer isso. Então eu coloco só trechinhos, uma pena que eu não vou conseguir mostrar a classificatória e a última chance, porque tanto o Enzo quanto o Hamler andaram muito bem, mas o Enzo deu um show, galera. Eu acompanhei ele desde os treinos, a gente vê ele tentando, se esforçando muito, tentando fazer trechos rápidos, em outros pedaços dando umas erradas, que é algo, para mim, muito claro, da falta de treino que ele tá, devido às lesões, 2 lesões seguidas e pouco tempo de treino. Então, sem dúvida nenhuma, os braços dele estão travando, e isso tudo é só competindo. Pensa que o pessoal já está no final do campeonato, e ele está, digamos, começando o campeonato dele agora. Então, tudo que eles passaram lá no início, que todos os pilotos comentam todo ano, primeira etapa, normal, Tom vai falar, putz, como sempre, primeira etapa travou meus braços. Entre tantos outros, o Enzo está passando por isso agora. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Mas, gente, desde a classificatória, ele veio disputando já na largada, ele conseguiu sair razoavelmente bem no meio do pelotão. Largada talvez seja um ponto que ele precisa melhorar um pouquinho, que é algo que vem com a confiança também. A gente vê o companheiro de equipe dele, o Kyle Peters, largando bem, então com certeza o equipamento é bom. Então ele veio disputando, a galera chegou a entrar na 9ª colocação, né, resumindo bem a classificatória dele, acabou perdendo no finalzinho, acho que ele levou uma estampada me fugiu o nome agora do menino, mas enfim, foi para a última chance, veio de trás também, passou todo mundo, foi empurrando o litro até o final, fez 2º lugar. Gostei muito que ele foi até o final em ritmo de prova. Hoje eu anotei muita coisa para falar, não sei se vai dar tempo de falar tudo, porque senão o vídeo fica muito longo e vocês não assistem até o final. Então não pule para frente, que tem muita coisa boa aí. Então a gente teve o Hamler e o Enzo classificando. O Enzo fez 2º na LCQ, que é a Last Chance Qualify, e o Hamler também entrou. Então, muito legal ver os dois. Eu acho que o ponto fraco do Hamler é realmente ele andar muito sentado, com a bunda para dentro, não joga o quadril para trás.
sempre o peito muito alto, né? Então qualquer coisa que bate na moto movimenta muito ele. Quando você está mais baixo em posição de ataque, a moto quica menos, é a posição correta para andar. Esse é um dos motivos que, na minha opinião, ele cai bastante. Obviamente, estou falando aqui sentado em casa, né? Mas visivelmente, para mim, é isso. E o segundo fator é quando ele cansa. Obviamente, pelas lesões também, ele tem tido muitas lesões, talvez por essas falhas técnicas, não está tão bem fisicamente. E mostrou isso na prova. Os dois têm um potencial imenso. O Hamler é muito rápido, já vi ele aqui no Arena disputando com o Enzo, estava até mais rápido. O Enzo acabou ganhando de 80, mas é um piloto incrível, gente. No Nações mesmo, antes dele se machucar, quando ele foi representar o Brasil na Holanda, ele estava em sétimo na bateria dele, então é um potencial absurdo. Eu acho que se ele conseguir encaixar um pouquinho melhor a parte técnica com o preparo físico, a gente vai ter muitas alegrias aí pro Brasil. Então, gente, vamos lá. Na primeira largada, lembrando que foram duas na final da 250, o Enzo estava em sétimo, gente. É isso que a gente precisava, de uma largada boa, né? A gente vai falar um pouquinho depois da bandeira vermelha. O McAdoo fez uma baita, uma presepada, inclusive o Enzo quase nocauteou ele. Então, estava em sétimo e, infelizmente, tivemos a relargada. Já na segunda largada, aí não deu muito certo para o gaúcho. Saiu praticamente de último, gente, lá atrás. Então, o pessoal fechou porque o Nate Thrasher, oficial Star Racing, Yamaha, vencedor da última etapa, largou do lado direito dele, do último gate, e fechou. Então ali afunilou e piorou um pouquinho. Só para você ter ideia, ele largou do último gate e saiu em segundo ainda. Então, gente, eu vou ler um pouquinho aqui, senão não vou conseguir lembrar. Então ele largou praticamente em último, veio vindo de trás, veio muito rápido nesses 5 primeiros minutos, foi impressionante. Lembra que ele estava quase em último. Passou o Hamler, foi para cima do Fry, que é Star Racing Yamaha, também veio agora do Amador, junto com o McAdoo. Ele estava na cola, o McAdoo, na verdade. Então, ele foi para nono. Passou o Kelly para sétimo, ou seja, estava vindo pesada. 5 minutos de prova, ele já estava em oitavo e o Hammer estava em 13º. O Enzo foi para sexto, e olha só que interessante, nesse momento ele estava 4 segundos atrás do Peters e 8 do Swall. Por que eu falo desses dois? O Peters é um companheiro de equipe dele, atual campeão da Arena Cross, ganhou quase todas, já fez um terceiro ou quarto esse ano, me fugiu agora de cabeça, ou seja, um piloto que anda na frente, larga muito bem. E o Peters, ele largou ali no bolo da frente, ele largou no top 7, se não me engano, e o Enzo largou lá de trás. Então, em 5 minutos, o Enzo chegou a 4 segundos dele. Então, isso mostra a evolução dele durante o dia. A LCQ, muitas vezes, o pessoal olha e às vezes fica até com vergonha. Nossa, ele foi para a última chance. Gente, a última chance está muito difícil, tanto na 450 quanto na 250, pilotos bons. E, por outro lado, assim como para o Thrasher, que a gente vai falar daqui a pouco, fez muito bem, porque o Enzo e o Hammer ganharam mais tempo de pista. Lembrando que é uma pista longa, as sequências são grandes, é óbvio que tem o fator físico, que desgasta mais, ainda mais num dia muito quente, como estava lá. Então, que eles falam hot Atlanta, né? Muito quente, uma brincadeira de hot com Atlanta, Atlanta muito quente, né? Tradução literal. Então, realmente é um local que força a parte física. E quando você leva uma bandeira branca, por exemplo, você tem mais 1 minuto e 40 de volta, enquanto em outras etapas você daria mais de 2 voltas nesse mesmo espaço de tempo. Então, gente, ele veio, estava ali 4 segundos do Peters, pô, sensacional, chegou. E daí começou a pegar um pouquinho o gás dos meninos, na minha opinião, olhando de fora. Pode ser que travou os braços também, enfim, algo de falta de treino. Então o Hammer foi para 10º na metade da prova, atrás do Harrison. O Harrison, ele andou de Pro Circuit no ano passado. Aquele teste que o Enzo fez, que a gente fez um vídeo aqui no canal também, o Harrison foi um dos pilotos escolhidos. Então, cara muito bom. O Enzo ainda conseguiu segurar o Hunter por 2 ou 3 voltas. Ele veio de trás, a gente vai falar dele depois. Mas ele conseguiu segurar o cara que ganhou a etapa, gente. Piloto oficial Honda, né? Então, realmente, se ele tivesse muito lento, o Hunter tinha chegado e passado. Então, ele conseguiu segurar, defendeu bem. E foi ultrapassado 5 minutos para o final. Aí que nós começamos a perder rendimento. O Gaúcho começou a sentir, obviamente, ele andou mais na pista, como eu disse, ele não teve o tempo de preparação como ele deveria, e aí, em algum momento, isso aparece. Lembra que, se você assistir a prova, você vai ver o Cooper Webb, o Ken Roczen chegando exausto no final. E como eu disse, muita gente reclamando do calor. Então isso é uma condição geral.
Pense que são talvez os melhores atletas do planeta estão ali. Qualquer cara que já fez diversas modalidades sabe e conhece o motocross, sabe o quão é difícil. Eu escuto podcast, o pessoal de Fórmula 1 é fã, que anda de moto, enfim, de várias modalidades, e conta o quão é difícil o esporte em si. Sou muito suspeito para falar, mas enfim, tenho que concordar. A gente vai falar isso ainda em outro vídeo. No finalzinho, o Brown conseguiu ultrapassar em cima do Hamler, claramente cansaram. 2 voltas para o final, o Brown passou o Enzo e o Hamler caiu para 16º. Então, gente, 5 minutos para o final, a posição dos dois estava muito mais à frente. Eu achei que foi sensacional, mandei mensagem pro Enzo, falei, cara, que corrida. Vou te falar, gente, não é fácil estar no lugar dos meninos, tá lá, enfim, só de estar lá já é uma vitória, né? Ainda mais com o dólar no valor que a gente está hoje. As coisas não são maravilha como vocês imaginam ou podem imaginar. Eu gostei muito da prova dos dois, achei que foi um passo na direção certa. O Enzo comentou que quase desistiu do campeonato durante a semana, depois do resultado da 14ª etapa. Não sei detalhes, só vi que ele comentou isso no post, mas sem dúvida não é fácil lidar com tanta dor, com tanta lesão, em um espaço de tempo tão pequeno. Em 7 dias, eles tiveram 3 etapas, super quente, pista longa, então realmente é uma batalha, gente. É uma batalha mental muito forte, só de ter que lidar com o braço travado, você saber que vai cansar, enfim, com os melhores pilotos do mundo, isso que faz o esporte, na verdade, ser tão desafiador. E depois de sair lá do poço e conseguir estar lá em cima, como na minha opinião foi a prova do Enzo, eu achei sensacional. Também parabéns para o Hammer, conseguiu aparecer bastante, tanto ele quanto o Enzo apareceram bastante na transmissão porque estavam próximo do Macaduna, então apareceu muito o Enzo na transmissão, desde a classificatória, da HIT e da final. Então, baita exposição para a equipe, e isso sempre é positivo, tá? Então, a prova do Enzo deu isso, gente, 7º lugar, e o Hamler finalizou na 16ª. Achei excelente. Lembrando que o Enzo, na minha opinião, andaria top 5 fácil esse ano, fazendo uma pré-temporada boa, visto que ele andou no passado, comparando com o Sual. Por isso que eu falei dele aqui. O Sual largou lá na frente e o Enzo chegou a 8 segundos, certo? Então, muito bom. Parabéns, meninos, estamos na torcida. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O Enzo e o Hamler a cada etapa estão andando melhor. Muito legal ver nossa bandeira estando lá, né, gente? Conto com o apoio de vocês. Tem conteúdo de graça, de qualidade aqui no canal, dicas de pilotagem, filmes, reviews de moto. Dá uma conferida aqui no final, vocês vão achar alguma coisa que vai interessar. Um abraço, obrigado por assistir, galera, e até a próxima. Fiquem com Deus.